STF abre inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro. O deputado é acusado de atuar nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. E você vai ver também. Mulher que era transportada por moto de aplicativo sofre acidente e morre em São Paulo. Onda de frio deve atingir sul, sudeste e centro-oeste do país. Temperatura pode ficar abaixo de 0. Macron leva a tapa da mulher durante desembarque no Vietnã. E ainda, Ancelotti anuncia a primeira convocação como técnico da seleção brasileira. Hugo Souza é a novidade e Neymar fica de fora. Eu sempre digo, um dia quero provar de nuevo esta experiencia. Y después, ¿con quién la quiero probar? Ha llegado Brasil. Ahí está el contacto. Por esto. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36, quase 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha, o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito para investigar o deputado Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes será o relator. E a denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República. E ela aponta que o parlamentar estaria atuando lá nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. O inquérito foi instaurado hoje, mas o pedido de investigação foi protocolado no domingo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já tinha avisado que pediria a investigação por conta de uma grande quantidade de declarações públicas de Eduardo Bolsonaro contra integrantes do STF. Gonet entende que há um material suficiente para acusar o deputado de coação, que na lei é a prática de atos de violência ou ameaça com o objetivo de favorecer a si ou a outra pessoa, interferindo em processos judiciais, administrativos ou inquéritos policiais. Em suas redes sociais, Eduardo Bolsonaro faz duras críticas, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso do dia 8 de janeiro de 2023, quando prédios do governo foram invadidos em Brasília. Eduardo chegou a pedir sanções dos Estados Unidos contra o ministro do STF. Moraes também será o relator do caso de coação de Eduardo Bolsonaro e, inclusive, decretou sigilo no trâmite da investigação. E essa é para quem tem algum dinheiro esquecido em instituições financeiras. O Banco Central criou agora um novo recurso que vai auxiliar milhões de brasileiros. É o saque automático. Vamos conferir. O Banco Central anunciou nesta segunda-feira mais uma funcionalidade no sistema Valores a Receber. Com a nova medida, a partir do dia 27 de maio, será possível solicitar o resgate automático de valores esquecidos nas instituições financeiras. Antes, era necessário fazer um procedimento manual para cada solicitação. Agora, quem desejar pode automatizar as solicitações. Em 13 de maio, a instituição informou que ainda existiam nos bancos 9 bilhões de reais em recursos esquecidos pelos clientes. O prazo oficial para buscar os recursos teria, em tese, acabado em 16 de outubro de 2024. Entretanto, recentemente, o Ministério da Fazenda informou que não há prazo para os clientes resgatarem os valores nas instituições financeiras. Para habilitar o recurso, é necessário acessar o SVR com uma conta no gov.br de nível prata ou ouro e verificação em 2 etapas ativadas. A solicitação é automática e exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave Pix do tipo CPF. E uma jovem de 22 anos morreu após sofrer um acidente enquanto andava de moto por aplicativo. Ela era passageira. A moto que transportava Larissa bateu em um carro e, com o impacto, ela foi arremessada e caiu na avenida, onde acabou sendo atropelada por um outro veículo que passava na via.
Uma jovem de 22 anos morreu após sofrer um acidente com moto de aplicativo na Avenida Tiradentes, zona norte da cidade de São Paulo. Com o impacto do acidente, Larissa foi arremessada e caiu na avenida. A passageira acabou sendo atropelada por outro veículo. O acidente aconteceu por volta das 11h30 da noite do último sábado, dia 24. O motociclista e Larissa foram arremessados juntos depois da moto em que eles estavam bater na porta de um carro que estava aberta. O motorista do carro também trabalhava com transporte por aplicativo e estava transportando 2 passageiros. Após o impacto, a jovem caiu na avenida e foi atingida por outro veículo que passava na via. Segundo a Polícia Civil, o motorista de aplicativo que estava no carro transportava um advogado de 28 anos e um economista de 27 anos. Em nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública, os 2 homens começaram a brigar dentro do carro. Um deles estava bêbado e ameaçou descer do veículo, quando abriu a porta, causando o acidente. O boletim de ocorrência relatou que o motociclista que levava Larissa fugiu após o acidente e se recusou a comparecer na delegacia para prestar depoimento. Mas a empresa de transporte 99 confirmou que o motorista estava prestando serviço no momento do acidente e que, diferente da versão do boletim, ele não fugiu, mas foi socorrido para outro hospital. A 99 emitiu uma nota dizendo que se solidariza com os familiares e que está acompanhando o caso de perto e segue à disposição das autoridades para contribuir com as investigações. A Uber também emitiu nota dizendo que a modalidade Uber Moto segue disponível no município de São Paulo e que segue à disposição para colaborar com o poder público. O serviço de mototáxi na cidade de São Paulo está proibido por decisão judicial, mas ainda segue disponível nos aplicativos da 99 e da Uber, pois as empresas alegaram que não foram notificadas. O homem que abriu a porta alega que não se recorda com detalhes do que ocorreu, pois estaria embriagado. O caso da jovem Larissa está sendo investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E essa semana promete ser muito fria nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. De acordo com a Climatempo, as temperaturas podem ficar até abaixo de 0 grau em algumas cidades do país a partir de amanhã já. Vamos agora acompanhar a previsão. As regiões previamente impactadas pela massa de ar frio serão o sudeste e o centro-oeste, que terão um frio ainda mais intenso neste período. Os valores de temperatura ainda não foram definidos e a agência reforça que as projeções são iniciais e que podem sofrer ajustes ao longo da próxima semana. Áreas dos 3 estados da região poderão ficar abaixo de 0 grau. O frio, que já está se intensificando em algumas cidades, poderá ser ainda mais forte. Em Urubici, no estado de Santa Catarina, por exemplo, há previsão de geada já para este domingo, com mínima de 7 graus. Segundo a Climatempo, as temperaturas negativas podem acontecer em municípios fora das regiões serranas. As geadas podem acontecer de forma ampla no sul, podendo alcançar intensidade moderada. Este seria o primeiro episódio com potencial de danos na agricultura local em 2025. O início de junho na região pode ter neve e recorde de frio. A possibilidade de um ciclone extratropical sobre o oceano faz com que os meteorologistas prevejam umidade necessária para a formação de nuvens carregadas de gelo que cairia em forma de neve no sul. Caso o ciclone realmente aconteça, há expectativa de ressaca marítima no litoral do sul e do sudeste. E veja a seguir, Macron leva a tapa da mulher durante desembarque no Vietnã. E ainda, Ancelotti anuncia a primeira convocação da seleção brasileira. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E o presidente da França, Emmanuel Macron, causou uma enorme polêmica hoje. Isso porque ele foi flagrado levando um tapa no rosto da mulher dele, enquanto os dois desembarcavam no Vietnã. Mais tarde, a assessoria de Macron divulgou um comunicado dizendo que tudo foi uma brincadeira. A cena foi gravada no momento do desembarque do presidente francês no Vietnã e chamou a atenção do mundo todo.
O vídeo que viralizou na internet mostra a primeira-dama e sua esposa, Brigitte Macron, empurrando o rosto de seu marido com as duas mãos durante o desembarque do casal em Hanoi. O presidente fica espantado com a situação. E ao perceber que a porta da aeronave estava aberta, Macron disfarça e acena para o público, como se nada tivesse acontecido. O casal desce as escadas do avião e o presidente estende o braço para sua esposa, como é de seu costume, mas ela não aceita. Após a grande repercussão do caso, Macron se pronunciou e disse que se tratava apenas de uma brincadeira entre o casal. Um assessor do presidente descreveu o incidente como uma inofensiva briga de casal. E um outro assessor também descreveu o caso como um momento de relaxamento antes do início da viagem, que estavam apenas brincando. O Vietnã é o primeiro compromisso de uma semana de viagens pelo Sudeste Asiático. O líder francês também visitará a Indonésia e Singapura. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Seja bem-vinda. E Maíra, agora há pouco lá no Parque São Jorge, né, estaria marcado aí para começar a votação do pedido de impeachment do presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Muito esperada essa votação. Tem alguma informação aí atualizada, Maíra? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a todos. Então, o processo envolve acusações relacionadas ao contrato com a VaidBet, a antiga patrocinadora do clube. A votação é sigilosa e, caso seja votado pelo impeachment, Augusto Melo vai ser afastado imediatamente. A votação está marcada para começar às 20h30. O Conselho Deliberativo do Corinthians vai se reunir nesta segunda para votar o processo de impeachment do presidente Augusto Melo, por suspeita de irregularidades no contrato do patrocínio da VaidBet, infração da Lei Geral do Esporte e desrespeito ao Estatuto do clube. Primeiro serão apresentados os relatórios da Comissão de Ética e da Defesa de Augusto Melo. Na sequência, o pleito decidirá o futuro do presidente. Essa votação deveria ter acontecido em dezembro, mas Augusto Melo conseguiu uma liminar de justiça impedindo a reunião. Agora, Augusto Melo passa pela avaliação dos 300 conselheiros, pressionado por questões além dos portões do Parque São Jorge. O presidente do Corinthians foi indiciado no caso VaidBet, por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Justamente o que sustenta a tese a ser colocada em votação nesta segunda. Se houver maioria pela saída de Augusto, ele será afastado imediatamente do cargo e no lugar dele assume o vice-presidente Osmar Stabile. Mas Augusto só é afastado definitivamente se os sócios do clube concordarem com a decisão do conselho. Romeu Tuma Júnior tem até 5 dias para agendar uma Assembleia Geral dos Associados. Caso os sócios não apoiem o impeachment, Augusto volta ao cargo. Se apoiarem, o Conselho é convocado para eleger o novo presidente, que cumprirá mandato até o fim de 2026. Maíra, vamos falar de bola rolando agora, porque ontem aconteceu um super clássico nacional, né? Talvez o grande jogo da atualidade, Palmeiras e Flamengo. E apesar de ser um jogão aí com vários craques, o herói da partida, e eu diria até da rodada, foi um goleiro, Maíra. Foi um goleiro, Kleber. O Rossi, o goleirão do Flamengo, foi crucial defendendo um pênalti no início do jogo. E quando o assunto é pênalti, os rivais têm tido dificuldade de marcar contra esse goleiro argentino. Ontem aconteceu o grande clássico da rodada entre Palmeiras e Flamengo e pela 15ª vez consecutiva em jogos do Brasileirão, o time carioca conseguiu sair de campo sem ser derrotado pelo Alviverde. O nome da partida poderia ser um dos goleadores do Flamengo, mas na verdade, o grande herói vem lá de trás, Agustín Rossi. O goleiro argentino foi crucial na vitória após defender uma penalidade batida por Piquerez logo no início da partida. Com a defesa, o camisa 1 do rubro-negro chegou à marca de 4 pênaltis defendidos em 10 cobranças. Além das defesas, uma das penalidades ainda parou na trave, fazendo com que apenas a metade das cobranças efetivamente fossem convertidas. Os números do goleirão ainda melhoram quando levado em conta as últimas 5 cobranças de pênalti contra ele. Isso porque todas as defesas vieram nesses últimos desafios, 4 de 5 cobrados. Se isso já te chamou a atenção, um outro dado deve impressionar ainda mais. Dos 10 pênaltis que Rossi encarou, em 9 oportunidades o goleirão pulou para o seu lado direito, mostrando que sua tática tem dado bons resultados, principalmente nos últimos duelos. Com a vitória do Flamengo por 2-0, as duas equipes seguem na liderança do campeonato, com o Palmeiras ainda em primeiro lugar, tendo agora apenas 1 ponto de vantagem para o Mengão. Maíra, mas vamos falar do grande assunto de hoje, né?
que foi a apresentação do Carlo Ancelotti e o anúncio da primeira lista de convocação dele. Teve novidade nessa primeira lista, Maíra? Teve algumas surpresas, Kleber. O italiano optou nesse primeiro momento por convocar bastante jogador experiente, principalmente se tratando de rodagem na seleção. Mas, de fato, alguns nomes chamaram a atenção. Vamos dar uma olhada. O técnico Carlo Ancelotti foi apresentado e fez sua primeira convocação na seleção brasileira. Antes de anunciar os nomes dos convocados, o treinador afirmou que é preciso ter um ambiente familiar e que o objetivo de ganhar o Mundial não tem que ser apenas de 23 jogadores e uma comissão técnica, e sim de todo o país que ama sua seleção. É um desafio muito grande, sim, pero creo que o aspecto familiar é uma componente muito importante. Creo que tener el objetivo de ganar un mundial no es solo, no tiene que ser solo el objetivo de 23 jugadores, de un staff, no tiene que ser el objetivo de la motivación de un país entero. Creo que Brasil tiene un amor incondicional a su selección y esto es otro aspecto muy importante que puede ayudar mucho en la preparación del reto que vamos a tener el próximo verano. Começando pelos goleiros, os convocados de Ancelotti são Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e uma das novidades de hoje, Hugo Souza do Corinthians. Na linha de defesa, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz e Wesley, todos do Flamengo. Tem ainda Lucas Beraldo e Marquinhos, ambos do PSG, Carlos Augusto da Inter de Milão, Wanderson do Mônaco e o outro Alexandro, mas esse segundo é o zagueiro que atua no Lille da França. Os meio-campistas são Andreas Pereira do Fulham, Andrei Santos do Strasbourg da França, Bruno Guimarães do Newcastle, Ederson da Atalanta, Gerson do Flamengo e tem também a volta de Casemiro do Manchester United. E os atacantes são Antony do Betis, Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham e, fechando essa lista, Vinícius Júnior do Real Madrid. A lista não conta com a presença de Neymar, que não veste a camisa amarelinha desde outubro de 2023. O italiano afirmou que não convocou Neymar por ele estar se recuperando de lesão, mas que conta com o jogador após ele estar 100%. Os convocados vão defender o Brasil nas próximas partidas das eliminatórias da Copa de 2026, contra o Equador no dia 5 de junho em Guayaquil e contra o Paraguai no dia 10 de junho em São Paulo. Quando perguntado do porquê aceitou a seleção brasileira, Ancelotti afirmou que tinha vontade de estar à frente de uma seleção e que o Brasil foi quem o chamou. Eu sempre digo, um dia quero provar de novo esta experiência e depois com quem la quero provar. Ha llegado a Brasil, ahí está el contacto, por esto. A gente torce para que o Ancelotti faça um ótimo trabalho e traga esse hexa pra gente, né, Kleber? Bom, por hoje é só, boa noite e até mais. Com certeza, Maíra, estamos todos na torcida. Bom, e antes de encerrar, então, eu quero mandar um abraço especial aí para o Elton e o Godoy, dois telespectadores que estão sempre ligados no jornal, eles que são lá da Vila da Prata. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.